Olá, educadoras e educadores. Eu me chamo Daiana Bezerra e sou a coordenadora da educação ambiental do projeto Boto Cinza. Esse vídeo faz parte das oficinas de formação para educadores do programa Tem Boto na Escola. Este é um programa desenvolvido pelo projeto Boto Cinza, do Instituto de Pesquisas Cananéia e a parceria do Departamento de Educação do município. Durante esses anos de 2023 e 2025, estão participando as turmas da segunda etapa do ensino infantil e as turmas do quarto ano do ensino fundamental, além das turmas multisseriadas. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a criação do programa Tem Boto na Escola e também sobre o material de educação ambiental que a gente usou para produzir, as cartilhas e todo o material. O objetivo geral do programa Tem Boto na Escola é proporcionar um material diferenciado, além das oficinas para os professores, mas num contexto que o professor e o aluno que vai ser o protagonista dessa atividade. A gente reservou aí várias temáticas relacionadas à conservação do boto cinza e também à conservação dos ecossistemas costeiros aqui da região. O boto ele é uma espécie símbolo do município, já várias atividades eram realizadas com essa espécie, com esse animalzinho, até mesmo com alguns outros integrantes aí da turma, mas a gente conseguiu compilar e juntar tudo isso numa cartilha, que é a Tem Boto na Escola. Então, vou contar um pouquinho para vocês como ela foi criada, mas como objetivo geral, é esse o contexto. E os objetivos específicos, a gente separou algumas importâncias, que é abordar de maneira lúdica e divertida e também interdisciplinar temas pertinentes para a conservação ambiental aqui do nosso território. Apresentar as espécies da fauna da região, para a gente fazer essa tentativa de despertar esse olhar mais empático para essa biodiversidade aqui, biodiversidade local, e desenvolver assuntos relacionados com as questões socioambientais também aqui desse território, que a gente chama de Lagamar. Essas são as cartilhas que a gente elaborou. A cartilha Tem Boto na Escola Filhotes, é voltada para o público infantil, então aí o pré-2 que está fazendo a participação nesse triênio. A cartilha Tem Boto na Escola Juvenis, ela atinge os alunos do quarto ano, então Fundamental 1. E a cartilha Tem Boto na Escola dos Educadores, a gente conseguiu compilar várias informações para dar um apoio, para dar um suporte para o professor na hora de desenvolver as atividades da cartilha, e também tem outros assuntos aí pertinentes ao território que a gente conseguiu colocar. Esse material foi entregue impresso, para as turmas que estão trabalhando, mas a gente também tem ele na forma digital lá na rede social e também no site do IPEC. Os conteúdos que a gente conseguiu colocar na cartilha, eles iniciam ali na Boto Cinza e a turma do Zinho. Também abordamos os ecossistemas costeiros, falamos um pouquinho de Cananéia e o Lagamar, impactos e soluções desses ambientes, alguns conflitos ali que a gente colocou também, sinalizou. A cultura oceânica também foi uma temática que a gente conseguiu colocar, um pouquinho desse material. Os ODS, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, número 14, que faz referência à vida na água, e também o número 15, que faz referência à vida na terra, a gente também incluiu, e algumas atividades, algumas brincadeiras, algumas dinâmicas que estão lá no final da cartilha, sempre nesse caráter interdisciplinar e também fazendo uma adaptação tanto para o pré-2 quanto para o ensino fundamental, para o infantil e para o fundamental. E aí, nessa produção desse material, a gente se inspirou e a gente se baseou, primeiramente na BNCC, num segundo momento no material que o município já utiliza, e também outras cartilhas de outras instituições, outros materiais, e a gente quis proporcionar essa interação com espécies da fauna da região, também alguns impactos socioambientais, algumas medidas de mitigação, como resolver alguns conflitos, como minimizar alguns impactos, algumas ideias, a cultura oceânica, atividades interdisciplinares. Então, a gente focou aí de fazer uma cartilha que fosse bem útil, bem ativa para a criançada. E contando um pouquinho da história do IPEC agora para todo mundo, saber de onde que vem esse instituto,
Tudo iniciou lá em 1980, onde o professor Emílio ainda era um estudante e ele veio, né, aqui para Cananéia para fazer as suas primeiras pesquisas com a vida selvagem. Os mamíferos do manguezal foram esses primeiros animais que ele estudou. Depois, ele, de estudante, né, passou a ser professor lá na Universidade Federal do Paraná e deu continuidade aos estudos como professor, e aí tinha, né, o apoio dos alunos dele. Em 97, só em 97 que o IPEC foi realmente, né, criado como uma ONG, tem a nossa data aí de fundação em 7 de setembro. Em 2000, a gente teve a nossa primeira base de apoio, uma casinha alugada lá no Centro Histórico, e aí conseguiu crescer mais, né, e ter mais apoio para os estudantes que vinham fazer as pesquisas, tanto de fauna ou de flora aqui na região. Lá em 2010 foi o nosso primeiro patrocínio da Petrobras, né? Então esse patrocínio impulsionou e nos ajudou a fazer mais atividades, tanto da pesquisa e dando um apoio também bem representativo nas atividades de educação ambiental. Foram as primeiras cartilhas que a gente conseguiu imprimir e já distribuir nas escolas e fazer algumas atividades. Talvez alguns de vocês se recordem, né? De 2010, 2011, a gente já está iniciando esse processo da educação ambiental dentro das escolas. E lá em 2020, a gente teve um novo patrocínio, né, do programa da Petrobras, agora ele mudou o nome, é socioambiental, mas a gente teve mais, né, uma vez com esse patrocínio, porém, nesse momento, as atividades estavam ali naquele nosso momento de pandemia. Então, em 2020, 21, 22, as atividades foram muito adaptadas. Imagino que também vocês participaram de algumas, né, atividades propostas, mas numa outra dinâmica. E agora, em 2023 e 2025, esse triênio que a gente elaborou, esse projeto do Tem Boto na Escola e outros também, né, esse programa, e aí a gente está nesse triênio, então em 2024 estamos na metade do caminho para desenvolver esse triênio de patrocínio. E a gente tem esses logos, alguns mais antigos, que vocês devem recordar também, já devem ter visto camiseta ou ter visto em algum cartaz, né? Nessa primeira fileira tem esses logos que a gente chama de mais antigos, aí representando os projetos, e atualmente nessa linha de baixo são os projetos que estão atuantes pelo IPEC, né? Desenvolvidos, operacionalizados pelo Instituto. O Grandes Mamíferos da Serra do Mar, então estudam os grandes carnívoros, as onças, aí, os felinos, nas partes mais altas da floresta, e o projeto de monitoramento de praias, também conhecido aqui, a sede deles fica lá no Carijo, é o nosso hospital veterinário, que dá o apoio, né, para os animais que estão doentes na praia, também o pessoal estuda, faz as necrópsias com os animais, né, que já vieram encalhados mortos, então tem todo um atendimento ali, eles ficam lá na estrada que vai para a Quarentenária, né, no bairro Carijo, então também é um projeto executado pelo IPEC. E o projeto Boto Cinza, que é o que a gente vai conversar mais, né, que a gente vai falar um pouquinho mais agora e que vocês estão fazendo parte desse programa, então é que a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo. E como objetivo do projeto Boto Cinza, a gente estuda, assim, né, essa espécie, esse animal já há vários anos, desde 97 lá, desde 99 com a criação do projeto, realmente, mas ainda tem muita coisa que a gente quer descobrir, né, que a gente quer pesquisar e conhecer dessa espécie, então ampliar o conhecimento sobre a biologia e ecologia do boto cinza, né, que é o Sotalia guianensis, para a gente continuar promovendo essa conservação dele aqui em Cananéia. E a gente tem um olhar um pouquinho diferente para o objetivo de 2023 até 2025, que é dar uma atenção para a questão turística, como, né, o boto cinza atrai e como o boto cinza tem aí toda essa cadeia do turismo vinculada a essa espécie símbolo de pessoas que vêm aqui visitar, de pessoas que vêm aqui, né, fazer o seu turismo de praia, mas acabam interagindo com essa espécie também. Então, a gente tem em busca aí de fazer algumas pesquisas em relação a isso. E a gente tem, oficialmente, nossas 4 linhas de ação, nossos pilares, a pesquisa científica, as políticas públicas, a educação ambiental e a formação extracurricular. Então, o programa Tem Boto na Escola, ele está dentro, né, desse nosso pilar da educação ambiental, e é o que a gente vai conversar um pouquinho mais.
E falando um pouquinho da teoria da educação ambiental, como um tema gerador, a gente tem a conservação do boto cinza, né? Já foi o nosso tema que a gente gerou e já trouxe esse tema para vocês, né? Trouxe esse tema para o Departamento de Educação, agregou mais informações a esse tema, porque o boto cinza já era um animal, já era uma espécie abordada em sala de aula, né? E a conservação dos ecossistemas costeiros, então a Mata Atlântica, o estuário, o manguezal, a gente também fez essa escolha da espécie, né, de algumas espécies na turma do Zinho, colocar elas parceiras aí, colocar elas relacionadas com os ambientes costeiros. E para começar a falar um pouquinho da educação ambiental, né, a gente tem que a educação ambiental surgiu com um caráter de denúncia, de impacto, e não muito com caráter de cuidado com o meio ambiente, de preocupação. Então, a gente tem a Rachel Carson, né, que é essa senhora aí, que ela produziu alguns livros, autora de alguns livros. Ela foi bióloga marinha, ecologista, né, uma ambientalista. Em 62, a revista New Yorker publicou alguns trechos, algumas edições desse livro que se chama Primavera Silenciosa. E esse livro foi um livro muito provocativo na época e até hoje, né, porque já em 62, um pouquinho antes, aí ela já estava preocupada e denunciando impactos com o meio ambiente. E essa Primavera Silenciosa, ela faz menção a não ter mais passarinhos, né, pelo uso de agrotóxicos. Esses passarinhos acabaram, se calaram por conta do grande uso de agrotóxicos lá nos Estados Unidos. Então, já vem num caráter de estudos junto com essa denúncia e já refletindo sobre como a gente estava usando, né, essa natureza, como que a gente está usando o que a gente chama de recurso natural. E realmente o termo educação ambiental só foi surgir em 65, em um congresso, né, em um encontro de especialistas do meio da educação. Então, não foi nenhuma conferência de biólogos ou ambientalistas, foi dentro, né, de uma faculdade lá do Reino Unido, um congresso de educação, então, na área de vocês, que fez essa junção desses dois termos, educação e ambiente. Então, essa educação para o ambiente, para olhar, né, no ambiente, com o ambiente, para o ambiente. E aí sim, tem vários estudos, e hoje em dia a gente tem várias pessoas, tanto no Brasil quanto no nível internacional, que fazem parte dessa missão aí da educação ambiental, de trazer, né, mais qualidade de vida, esse olhar diferenciado para a biodiversidade, a gente ter realmente elementos que tragam, né, para a gente esse melhor uso que a gente está fazendo do planeta. E também a gente tem um pouquinho, caminhando, né, um pouquinho mais na teoria, tem pesquisadores que dividem a educação ambiental em dois grandes caminhos, a conservadora e a crítica. Então, a gente aqui no projeto optou escolher, né, e utilizar essa educação ambiental crítica. A conservadora, podemos dizer que ela realmente é mais conservadora nas suas questões e não tão crítica. Esse nome já nos ajuda bastante. Mas a crítica, ela visa compartilhar os nossos conhecimentos e ampliar essa consciência, né, essa reflexão em prol, né, ao como a gente está tratando o ambiente. Ela acredita na mudança social e tem ações mais coletivas. A educação ambiental conservadora, talvez ela esteja um pouco atrasada, né, nos conceitos, que ela é mais individual, cada um faz a sua parte, não reconhece muito essa dimensão política, né, e transformadora da educação ambiental. Então, a gente aqui acredita que todos temos que fazer todas as partes e uma visão não ingênua das transformações que a gente está causando no meio ambiente, né? E também, continuando mais um pouquinho, tem uma autora, Lucy Salver, uma pesquisadora muito importante, que ela traz, só para vocês terem curiosidades, né, matar essa curiosidade, 15 correntes de educação ambiental, então 15 caminhos, 15 áreas, a gente pode colocar alguns sinônimos aí, mas ela também faz duas grandes divisões, que seria essa tradicional, ou mais antiga, e essa moderna, ou mais recente. E dentro, né, dessa divisão, a gente optou por escolher também essa crítica, né, que está dentro da moderna, e a biorregionalista é uma que agradou bastante na hora da gente fazer nossas escolhas,
porque a gente queria se apoiar nesse ambiente, né, na bacia hidrográfica, no manguezal, na Mata Atlântica, no estuário, no oceano. A gente queria trazer como pano de fundo o ambiente e as espécies para a gente conseguir trazer essas questões de educação ambiental. E continuando mais um pouquinho, agora falando da formação de professores, tem um trabalho bem recente que a gente encontrou, né? Catarina Teixeira, uma pesquisadora, com Luiz Marcelo de Carvalho, pesquisadores aqui do estado de São Paulo. Eles trouxeram algumas informações, né, sobre formação de professores, bem aí da área de vocês. E dos estudos que eles fizeram, que eles apresentam nesse artigo, eles dividiram que há vários tipos, né, de formação e algumas se enquadram nessa tecnicista, na prática ou na crítica. E eles fazem ali menções aqui. A tecnicista talvez traga mais, né, o foco nessa transmissão do conhecimento, então como, né, levar esse conhecimento para os alunos. O foco na replicação de práticas pedagógicas cairia realmente, né, nessa divisão da prática, que seriam mais dinâmicas aí, formatos de levar essa transmissão. E a crítica envolve os participantes em diferentes dimensões políticas, ela é mais complexa, mais reflexiva, né, mais profunda aí no que seria essa formação desses professores. E a gente se percebeu, e acredito que nessa formação que a gente está trazendo para vocês, mesmo essa parte online que a gente está trazendo, né, e mesmo os professores que tiveram a parte presencial, né, conseguiram fazer a formação presencial, a gente viu que a gente fica um pouquinho em cada um. Vamos colocar aí um 33,3% em cada um, porque a gente quer sim trazer conhecimentos novos para vocês em relação ao que o IPEC já pesquisa, né, em relação ao golfinho, em relação às outras espécies da turma do zinho e ao ambiente. Então, a gente também quer trazer algumas práticas pedagógicas, a gente também teve algumas ideias ali, foi buscar referências de como levar essas atividades, e também a gente quer ter uma porcentagem aí nessa divisão das atividades, né, envolvidas e trazidas com esse olhar crítico. Claro que as crianças são pequenas, principalmente a do ensino infantil, né, que vocês estão aqui participando do vídeo, assistindo o vídeo, como levar, né, tanto problema e tanto a questão do município para as crianças, mas sim que a gente quer trazer para os professores, ampliar esse olhar e como que a gente tem essas responsabilidades nesses temas, mas claro, fazendo adaptação para cada, né, faixa etária. Mas falando num geral de formação de professores, a gente se viu, né, nessa construção do curso para vocês, que a gente bebeu um pouquinho da água, que a gente quer trazer aí um pouquinho dessa água, né, nesse todo. E caminhando ainda mais um pouquinho, tem uma referência que eu já trouxe para vocês também no ano passado, para os professores que trabalharam, que esse livro ele fala sobre a biodiversidade. Então, ele traz nos seus primeiros capítulos o que é biodiversidade e como é a biodiversidade para cada um. Então, acho também importante a gente refletir o que é o ambiente, o que é o território, o que é Cananéia para cada um, né? Vai depender dessa história de vida, do bairro que a criança vive, das condições, né, e da família já mostrar esse ambiente para ela, se sai pescar, se conhece o cerco, se já tem, né, uma vivência de ambiente ali com a própria família. E a gente tem, então, essas questões da biodiversidade como um sentido. E esse livro traz qual é o sentido atribuído à biodiversidade. Então, que sentido que você, como professor, atribui à biodiversidade, né? À Mata Atlântica, aos seres da Mata Atlântica, ao manguezal, aos organismos do manguezal, ao estuário, toda a fauna, a flora do estuário. Então, a gente trouxe essa provocação, né? Essa publicação, para abrir aí essa mente, e muitas vezes a gente tem como educador colocar esse óculos, né, da conservação, para a gente ver a natureza. Muitas vezes a gente está, né, vivendo dia a dia em volta dessa natureza e acaba não percebendo. E muitas vezes quem está num grande centro, quem está em São Paulo, né, não vive essa natureza, e quando viaja para cá se encanta, acha lindo, né, realmente vê algo de especial. Como muitas vezes o estudante, o aluno está no dia a dia, ele não sabe que aquilo é tão especial, que aquela espécie, né, é muito ameaçada, seja o cara-roxa, né, o papagaio, seja o guará.
Então, esse texto traz essa reflexão para a gente entender primeiro o que é biodiversidade e o que é biodiversidade para cada um dentro da história de vida, né, dentro desse bairro, desse município, dessas experiências que o aluno já teve. E continuando, tem uma outra publicação, essa é do Luiz Marcelo Carvalho, que também foi autor daquele trabalho que eu falei das formações, né? E ele traz nesse livro, um dos capítulos, umas dicas, como se fossem dicas, acho que a gente pode dizer assim, né? Ele fala da temática ambiental e ele traz dimensões e abordagens para como a gente fazer uma prática transformadora. Então, a educação ambiental como uma prática política e social, as diferentes dimensões para uma prática transformadora. Por isso que eu disse que é uma dica. Então, o conhecimento, valores éticos e estéticos e a participação política é o que ele trouxe como prática transformadora. Se você conseguir permear aí, né, no caminho educativo nesses 3 blocos, é mais chance de você conseguir atingir uma prática transformadora. Mas não se preocupem que ela não precisa ter esse começo, esse meio e esse fim. Muitas vezes o Boto Cinza ele vai ter esse início no encantamento, ele é uma espécie, né, carismática, é uma espécie bonita, é uma espécie que chama atenção pelo simples fato de estar lá nadando, né, na baía, estar lá nadando no canal. E muitas vezes a criança não sabe nada de conhecimento, nenhuma informação de nome científico, de peso, de quilo, de quantos filhotinhos tem, mas o próprio animal já tem isso de encantar, né? Depois vem o conhecimento. Ou não, às vezes tem crianças que gostam mais de informação, né? Já vem com isso do conhecimento, depois vai o encantamento. E a participação política, de novo, aqui a gente ter aquele cuidado de que são crianças bem pequenas que estão na etapa do infantil, né? Então são 5, 6 anos, mas que a gente já vê participação delas, né? Um cuidar do outro, um ajudar o outro, até mesmo dentro do cuidado ou dentro das brigas, um defende o amigo. Então eles têm participação, tanto nas brincadeiras, quem é mais líder, quem não é tão líder. Então essa participação política, ela já nasce desde de pequenininho nas nossas relações sociais. Então esse professor, né, ele traz como se fosse essa roda aí, e se nas nossas aulas a gente conseguisse salpicar essas dimensões, a gente estaria mais próximo de uma ação transformadora. Um desafio agora para vocês é que a gente separou aqui algumas questões relacionadas ao Boto e a gente fez uma tarefinha de colocar essas dimensões. Então, como exemplo, a gente trouxe que o Boto Cinza é um mamífero marinho, possui dentes, fazendo parte do grupo dos golfinhos. O Boto Cinza ocorre no Lagamar, um ecossistema costeiro com grande produtividade para a cadeia marinha. Tá certo, né? O Boto Cinza sofre impacto negativo quando há um grande fluxo de embarcações e jet skis na área que ele ocorre. É certo também. E o Boto Cinza é um símbolo do município, com potencial de ser utilizado como recurso turístico. Esse whale watching é observação de baleias, observação de golfinhos. E aí, o primeiro se encaixaria nesse conhecimento, biologia, né? Estou dando uma informação, é mamífero marinho e faz parte do grupo dos golfinhos. O segundo também, um conhecimento de ecologia, porque aí ele já está se relacionando com outra espécie. Se recordem que ecologia, né, é o abiótico com o biótico, e aí toda a nossa relação nessa cadeia alimentar. Então, ele está ali no Lagamar, que é um grande ambiente, e faz parte da cadeia alimentar marinha. O terceiro, o Boto Cinza sofre impacto negativo, então valores éticos e estéticos. O que seria esse valor ético, né, de respeito, de cuidado com o ambiente de né, um outro ser vivo? Cai nesse valor aí ético, né? E também os conflitos, dentro do que a gente imagina, né, que a educação ambiental ela é pautada ali para essa resolução de conflitos. E o último, o Boto Cinza, é um símbolo do município. Aí já é um valor estético mesmo nesse caráter de beleza, de trazer contemplação, de trazer um sentimento bom.
Então, observar lá o boto no canal traz, né, essa contemplação. Isso foram alguns exemplos que eu trouxe para tentar encaixar essa dinâmica que esse professor, né, ele indica para a gente fazer e que a gente aqui no Boto tenta, mesmo numa palestra, numa atividade na rua, num evento, numa limpeza de praias, tenta trazer a parte do conhecimento, tanto esse encantamento dentro desses valores éticos, essa preocupação, valor estético, desculpa, essa preocupação dentro dos valores éticos e também essa participação política, né? O boto cinza aí nesse exemplo como um símbolo do município também está dentro dessa participação política, desse engajamento para continuar tendo esse animal como símbolo, parte da gestão turística, né? Parte desse turismo. Então está tudo encaixado aí. E a legislação da educação ambiental também trouxe um pouquinho para a gente falar dessa questão. A gente tem a Política Nacional de Educação Ambiental, essa lei 9.795, lá de abril de 99, né? Então é bem recente a gente ter um processo que organize e regulamente a educação ambiental, isso é de 99. A lei municipal, a gente tem uma política também que institui, né, algumas ações de educação ambiental no município. Então, a gente tem que o município, ele enxerga a educação ambiental, né, como uma atividade importante. E a gente também tem uma lei que ela estabelece algumas diretrizes pedagógicas para a educação ambiental dentro das escolas nessa rede municipal. Então, a gente recebeu, né, do departamento e também das diretoras, das gestoras das escolas, dos gestores, a porta aberta para a gente conseguir realizar, né, essa atividade. Então, realmente, a gente, como parceria, como uma ONG, né, parceira, a gente leva essas ações para dentro de sala de aula, então leva essa temática para contribuir, para compartilhar com vocês. E por hoje é só. Espero que vocês tenham, né, gostado desse conteúdo. Talvez seja um pouquinho repetitivo para quem já esteve na sala do Pré-2 no ano de 2023, mas esse é o nosso pontapé inicial para as atividades do Tem Boto na escola, agora no ano de 2024. E até o próximo vídeo.